eu fui obrigada a fazer esse vídeo, literalmente. Porque eu vou dizer para você, anotações de Cornell não são a minha ferramenta predileta de anotações. Para mim, a anotação a mais eficiente que existe é a anotação em mapa mental. Ponto final. Tá? Tanto que é essa aqui que eu uso sempre em todas as minhas aulas. Mas existem pessoas que não se adaptam ou não querem fazer o esforço necessário para se adaptar e, mesmo assim, querem uma forma de anotação que seja mais interessante para a aprendizagem. E aí, para essas pessoas, eu sempre indiquei as anotações de Cornell, que são anotações muito boas também. Só que eu não tinha um vídeo sobre anotações de Cornell, simplesmente porque é uma coisa bastante conhecida e você poderia encontrar por outros meios. Só que quando eu fui ver o que tinha por aí em português sobre anotações de Cornell, eu vi que tinha muita gente ensinando a fazer anotações de Cornell de forma incompleta e aí tirando a parte mais importante. E sem mostrar como que você usa as anotações de Cornell para aprender. Porque não adianta simplesmente montar num certo formato e esquecer aquela anotação como você esqueceria qualquer outro tipo de anotação. Você tem que usar isso de uma maneira inteligente para que a sua aprendizagem realmente sofra um efeito positivo e seja mais produtiva. Eu sou Ana Lopes e eu vou mostrar hoje para vocês como fazer essas benditas anotações de Cornell. Então, o que nós vamos ver aqui? Bom, primeiro, se você nunca ouviu falar em anotações de Cornell, eu vou explicar o que é, tá? Mas é muito rápido, muito tranquilo. E aí eu vou explicar qual a função de cada uma das partes, porque a anotação de Cornell se caracteriza por uma divisão muito específica da folha em que você anota. E como que você vai usar essa anotação para que ela não seja só uma anotação mais bonitinha, mais organizadinha e tal, sem que isso implique em você aprender e memorizar melhor. Porque, afinal de contas, quando você está fazendo uma anotação de uma coisa que você está estudando, não é para registrar. Porque o registro você poderia tirar uma foto, você poderia fazer de qualquer outra maneira. Você hoje, ainda mais hoje em dia, né, com todas as facilidades tecnológicas. É para você aprender. A anotação tem esse papel, fazer com que você aprenda e memorize o conteúdo. Tá? Se for para registrar só, não tem muito sentido. Então vamos lá. Eu vou mostrar as minhas anotações de Cornell para que você tenha aí uma base para saber como que faz realmente na prática. Anotações de coisas que realmente eu estudei, tá? Não é uma anotação inventada, não. E se você também gosta de mapas mentais e gostaria que eu fizesse uma comparação bem item a item aí entre os mapas mentais e as anotações de Cornell, deixa aí os seus comentários sobre isso, que aí a gente se anima para preparar esse vídeo comparativo, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui mostrando primeiro o que é uma anotação de Cornell para quem nunca viu. Então você tem um caderno aqui normal e esse caderno você vai dividir em três partes. Primeiro você faz uma linha aqui, a umas 4 ou 5 linhas para cima do final da folha, e depois você faz uma linha aqui em que a parte esquerda seja mais ou menos um quarto, aqui tá fora de escala, tá? Um quarto ou um terço dessa segunda parte aqui, tá? Dessa parte número 2. Então, você vai ter a parte 1, que é essa tripinha aqui em pé estreita, a parte número 2, que é a maior, e a parte número 3 aqui. E cada uma delas tem uma função, né? Você vai anotar coisas diferentes em cada uma delas, ok? Ah, tem que fazer isso aqui em toda. Olha, eu vou dizer para você, quando eu faço a anotação de Cornell, eu pego umas 5, 6 folhas do caderno e dobro com a ajuda de uma régua, alguma coisa assim, porque eu já tenho aqui a marcação. E aqui, sim, eu uso uma caneta, alguma coisa para marcar rapidamente em que ponto eu tenho que parar as anotações aqui para não invadir esse espaço, certo? Então, para ficar bem prático mesmo. Então, o que eu faço aqui nesse primeiro espaço aqui? Esse primeiro espaço eu botei aqui a chavinha, porque ele é basicamente o espaço das palavras-chave. Você não bota só as palavras-chave. Eu gosto de colocar os tópicos, que são tratados, os subtópicos desse tópico maior. Tem gente que gosta de colocar um título aqui, eu acho que é desnecessário, a anotação de Cornell original não tem isso, tá? Até porque se você vai anotar
aula inteira, você vai anotar várias páginas. Então, você vai botar o título em todas as páginas? Não tem o menor sentido. Então, aqui você põe na primeira linha o título, se está começando uma matéria nova, e aí você começa a colocar. A pessoa falar do primeiro tópico, você coloca o primeiro tópico aqui, o título dele, e depois você começa a anotar do lado 2 aqui o que eu vou falar. Então, além dos tópicos e dos subtópicos, você pode colocar também palavras-chave, nome de conceitos e tal, como se elas fossem o gatilho para uma pergunta. Então, é como se essas palavras-chave fossem uma pergunta. Ao invés de você escrever o que é matéria, né, no início, uma introdução à química lá, você bota matéria. Pronto. Não precisa ficar escrevendo por extenso e tal. Você vai escrever só a palavra-chave. E desse lado aqui você vai escrever a sua definição de matéria, de preferência de uma forma bem resumida também. E você pode, eventualmente, desse lado aqui, ainda estou falando do lado 1, tá? Você pode colocar algumas dúvidas, alguma dúvida que surja que você, de repente, está numa videoaula, por exemplo, você não tem como, na hora, perguntar. Ou você está estudando sozinho, não tem como perguntar, mas você pode tirar uma dúvida depois, ou fazer uma pesquisa e tal, mas para não interromper o fluxo do estudo, você vai e anota aqui que você está com dúvida em alguma coisa. Mas o principal são os tópicos e subtópicos e as palavras-chave dos conceitos principais. E esses conceitos eles vão ser mais elaborados, mais explicados aqui na parte 2, que é a parte do conteúdo. Então, nesse conteúdo aqui, você vai explicar os tópicos, de preferência em palavras-chave que sejam parte da resposta para as perguntas que você colocou ali, ou expressões e frases curtas, tá? Você vai botar tópicos mesmo. É como se fosse uma anotação em tópicos, como se você estivesse montando slides e não uma anotação por extenso. Tá? E a gente sabe das pesquisas que a pessoa que anota tudo que o professor fala não entende direito e tem a aprendizagem e a memorização prejudicadas. Então, a ideia é você, desse lado aqui, anotar o conteúdo, sim, mas sempre numa forma resumida, em tópicos, só com aquilo que é essencial. Idealmente, né, no caso ideal, você faria uma anotação completamente em palavra-chave. Mas se você estivesse nesse nível, você já iria pular para o mapa mental. Então, o que eu sugiro é uma anotação em tópicos mesmo. Bota uma bolinha, um tracinho, alguma coisa, uma expressão curta que indique o que o professor falou. De preferência, com palavras que sejam suas e tal. Mas aqui você pode, como você está anotando no meio do estudo, você pode até anotar mais ou menos o que já está ali, mas tendo certeza que você entendeu, tá? Às vezes tem um diagrama, às vezes tem um esquema, alguma seta, alguma coisa que te ajude a navegar aqui nesse conteúdo. E uma coisa importante aqui nesse conteúdo é que haja espaço, que não fique aquele conteúdo amontoado. A pessoa às vezes quer economizar a folha, fica um conteúdo amontoado e fica difícil até de memorizar, de estudar, fica desagradável de ler, e aí você fica com preguiça, tá? Todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Então, faça as anotações dando espaço entre um tópico e outro e tal, e vai gastar mais folha mesmo. Essa é uma anotação que gasta um pouco mais de papel. Mas a forma correta é você dando os espaços, os respiros aqui, para que o texto não fique aquela coisa embolada que não dá a menor vontade de estudar, certo? Então, faça as anotações bonitinhas aí. E a terceira parte aqui é a parte do resumo, que é aí que eu fui obrigada a realmente parar e fazer um vídeo sobre essas anotações. Porque eu vi muita gente falando assim, não, resumo eu não uso não é bom não. Não uso mesmo, não vou fazer mesmo. Por quê? A pessoa vai lá e faz um lettering maravilhoso para o título da página. Troca de caneta 15 vezes para fazer a anotação de uma única página, porque a bolinha é de um jeito, a palavra-chave é de outro, se for definição é de outro, e não sei o quê, e gasta um maior tempão com essa parte estética, né, para fazer uma letra toda redondinha, tudo dentro da linhazinha e não sei o quê, mas não tem tempo de parar para fazer o resumo, que é o mais importante. O resumo é a parte mais importante da anotação de Cornell, porque é justamente ele que vai induzir você a fazer a primeira revisão que você precisa fazer para que aquela sua aula, aquele seu estudo não se perca nas primeiras 24 horas. Tá? Então, essa é a parte mais importante. É um resumo que você vai fazer com as suas palavras, de preferência, depois que você já deu uma revisada rápida nesse material aqui, eu já vou mostrar como.
Aí você tampa tudo e aí você faz o seu resumo com as suas palavras, confere, tudo bonitinho. O resumo não é para ser perfeito, é para ser uma parte do processo de aprendizagem. Mas não pode cortar o resumo. Se você corta o resumo, então não faça anotações de Cornell, faça anotações normais. Você está gastando um monte de papel, porque essa parte aqui, número 1, ela ocupa bastante espaço, e não está aproveitando a principal vantagem, que é você fazer anotações de Cornell. Tá? Então vamos lá, como é que você usa esse negócio? Eu peguei aqui um exemplo que não é meu, tá? Um exemplo, ele está até escrito em inglês, porque na verdade isso foi realmente criado na Universidade de Cornell. No site da Universidade de Cornell tem gente explicando aí como que usa, como que faz essa anotação, realmente ficou famosíssimo isso aí. Então, não é uma coisa que só se usa no Brasil, ou uma coisa que eu inventei, ou que alguém inventou assim e disse que era de Cornell. Não, no site da Universidade de Cornell você encontra vídeo de como usar essas anotações, certo? E se você gostou de conhecer esse negócio aqui, entender que o resumo não pode ser cortado e tal, por que que não pode ser cortado, é hora de dar aquele joinha, porque agora eu vou te explicar exatamente como que você usa o Cornell para que ela realmente seja uma anotação eficiente do ponto de vista da aprendizagem, certo? Então, já deu o joinha, já fez a sua parte aí, então eu vou fazer a minha aqui. Então, quando que você vai fazer a anotação de Cornell? Pode ser numa aula, pode ser assistindo uma videoaula e pode ser também numa leitura. Não é só uma anotação para aula. É uma anotação para aprender alguma coisa que você está consumindo ali. E aí, o que, que você vai fazer? Quando você está naquele momento de estudo, seja na aula, na videoaula, na leitura, no que seja, você vai anotando os tópicos e os subtópicos na parte 1, que é essa coluna aqui, e vai anotando o conteúdo na parte 2, que é essa segunda coluna aqui, que para mim já está mais embolado do que deveria, mas tudo bem. Aí a pessoa, você foi lá e fez a anotação. E vai deixando o espaço da revisão em branco. Vai passando as folhas, porque geralmente uma aula dá várias folhas de anotação. Aí você vai anotando, vai passando e tal. Quando chegar no final, que você for fazer a revisão, aí você vai começar, vai voltar lá na primeira página, tá? E aí você vai fazer o seguinte processo. Primeiro você cobre a parte 2. Tá? E com as dicas, as palavras-chave, os subtópicos aqui que você tem anotados aqui na parte 1, você tenta lembrar do máximo possível o que está escrito aqui na parte 2. Tem que fazer esse processo de tentar lembrar. Isso se chama efeito recall. Aí você tenta lembrar, mesmo que você não consiga, ou que você lembre de muito pouco. Depois que você tentou lembrar alguma coisa para cada palavra-chave, para cada tópico, para cada subtópico, você tira e olha, confere o resultado e faz aquele esforcinho extra para que aquilo fique sedimentado na sua memória. Tá? Depois, o que, que você vai fazer? Você vai cobrir as partes 1 e 2, ou seja, tanto as palavras-chave quanto a explicação, e vai fazer um resumo com as suas próprias palavras. Tá? E aí é que está a grande força. Quer dizer, você fez uma revisão rápida aqui, porque você já notou muita coisa, e agora, logo imediatamente, você faz o seu resumo. Então, você pode escrever a lápis, se você estiver muito inseguro. Normalmente eu escrevo a lápis, porque, como eu digo, isso aqui não é uma prova. É para você praticar, para você completar o seu processo de aprendizagem, tá? Então, o que você vai escrever nesse resumo? Aquilo que é mais importante, aquilo que você achou mais difícil, algum esquema que seja importante, algum desenho que seja importante, ou fazer um resumo mesmo de 2 ou 3 frases, se for um conteúdo mais conceitual. Isso aqui, essa última forma aqui, de você fazer um resumo de frases completas, é muito interessante quando, por exemplo, as provas desse assunto, dessa matéria, serão provas discursivas, em que você vai ter que escrever. Então, isso aqui é uma excelente prática de escrita para você. E no final, quando você tiver várias páginas em que aqui embaixo tem um resuminho de cada página, você tem um resumo escrito de todo o conteúdo que você estudou. Além de ter aprendido muito bem esse conteúdo, porque você usou o efeito recall 2 vezes aqui e você está com a memória bem mais consolidada do que se você simplesmente anotasse e fosse embora, né? Essa primeira revisão, ou ela é imediata, se você está estudando sozinho, fez uma videoaula, fez uma leitura, alguma coisa assim,
Ou você tem que fazer essa primeira revisão, independente da forma como você anota se é verdade, você tem que fazer a primeira revisão nas primeiras 24 horas depois que você fez esse estudo. Porque senão você vai perder 70%, 80% do que você aprendeu, certo? Então, depois do estudo, você ou já faz uma revisão, estudei lá 1 hora, anotei bastante coisa, tem lá 15 páginas de anotação, agora eu vou pegar essas 15 páginas de anotação e fazer uma primeira revisão, já usando a parte 3 aqui das minhas anotações de Cornell para reforçar essa revisão. Com isso, a anotação de Cornell se torna muito mais poderosa do que qualquer outro tipo de anotação que seja uma anotação mais linear, como acaba sendo a anotação de Cornell, tá? Mas se você não faz a revisão, não adianta. É só uma anotação bonitinha, tá bom? E eu não tenho nada contra o bonitinho. Mas, entre gastar tempo fazendo um lettering de 3 cores, entre fazer um color code ou qualquer outra coisa assim, para seu caderno ficar lindão, e gastar tempo para fazer um resumo a lápis, rabiscado e não sei o quê, mas que vai fazer você aprender o conteúdo, eu acho que o tempo é melhor investido quando você faz a anotação de Cornell como ela foi criada para ser feita. Tá? Então, o professor que criou essa anotação, ele não criou essas 3 partes à toa. Então, elas têm que ser usadas realmente em conjunto. E aí, uma questão, fica parecendo quando eu falo assim, faça do jeito certo, como se eu fosse a única que tem o jeito certo. Não é isso. É que você tem que pensar o que você quer. Né? Você quer só um caderno bonitinho e depois você vai estudar de outro jeito, tá? Ou você quer já aprender e memorizar junto com a sua anotação. E aí economizar um pouco de tempo aí para você estudar outras coisas ou qualquer coisa assim. Então, essa é a grande pergunta que eu faço quando eu vejo o pessoal usando as anotações de Cornell para fazer coisas lindas, mas que eu fico sempre me perguntando, será que essa pessoa sabe o que ela escreveu? Se ela fechar esse caderno, ela vai conseguir me explicar o que ela escreveu? Essa é a grande questão, tá? Então, se você tem tempo e gosta, acha importante ter uma estética mais refinada, você pode fazer. Mas não deixe de fazer a parte que se refere à aprendizagem e memorização, que afinal de contas a anotação é para isso. Certo? A anotação, hoje em dia, no mundo eletrônico que nós vivemos, não é simplesmente para registrar o que o professor fala. É para você aprender e memorizar, certo? Então, esse é o papel do que você está fazendo. Você entender o porquê que você está fazendo as coisas, você vai tomar decisões mais inteligentes, certo? E agora, na sequência, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui algumas amostras, tá? Vai mudar aqui o formato do vídeo, porque eu vou mostrar para você como que eu fiz algumas anotações de Cornell. Como eu disse, a anotação de Cornell não é a minha anotação predileta, mas é a minha segunda predileta. Então, algumas coisas eu acho que vai ficar melhor com Cornell, eu até uso. Mas, normalmente, as minhas anotações são feitas em mapas mentais. Quando eu estou estudando alguma coisa nova, um livro diferente, alguma coisa assim, eu geralmente faço mapas mentais. Tá? Mas vou deixar aqui as minhas anotações para você ver anotações reais, tá? E ver como que elas funcionam, ok? Então dá uma olhadinha aí. Então aqui estão algumas anotações que eu fiz em formato Cornell. A primeira coisa que você deve notar aqui é que a estética é a minha última preocupação quando eu faço anotações de alguma coisa que eu estou lendo ou que eu estou estudando. Eu fiz algumas anotações em cima de um livro e fiz algumas anotações em cima de videoaulas, certo? Eu vou mostrar todas aqui. Outra coisa interessante que eu fiz aqui, que me ajudou bastante a não ficar perdendo muito tempo desenhando em cada página uma linha assim, foi que eu dobrei. Eu simplesmente pegava um monte de páginas, dobrava assim e depois dobrava assim. Portanto, aqui eu já tinha a minha parte 1, né, que é a parte das palavras-chave, e do outro lado também eu fiquei com a parte 1. E a única linha que eu realmente desenhava era essa aqui, certo? Então, fica bem mais prático do que você sair pegando um caderno comum e ficar fazendo as linhas folha por folha. Isso é uma coisa. Essa página você vê que está muito embolada. Eu estava começando, estava destreinada em fazer esse tipo de anotação. Ficou muito conteúdo aqui, então você vê que o resumo também ficou meio cheio. Mas, de qualquer forma, fui fazendo. Fui fazendo e fui resumindo, certo? Então, aqui você vê as palavras-chave,
aqui algumas pistas, né? Palavra-chave, pistas para você saber o que tem aqui, para você lembrar, né? Usar o famoso efeito recall. Aqui os resumos e tal. E como é que você faz uma coisa dessa? Você lê o capítulo inteiro, você não vai parar a cada página para resumir, porque aí vai ficar muito difícil, às vezes você não completou um raciocínio e tal, então não é essa a ideia. A ideia é que você leia o capítulo inteiro, tá? Então acabou aqui. Aí você volta aqui e começa a fazer os resumos, aí sim, página a página. Você estuda esse pedaço aqui, vê o que é mais importante e faz a anotação aqui. Aí você estuda esse pedaço e faz o seu resumo aqui. Estuda esse pedaço, faz esse resumo aqui. Lembrando que esse resumo é com as suas próprias palavras. Você pode ir, na hora que você for estudar, revisar e tal, fazer algumas marcações aqui, com marca-texto mesmo. E aí você vai fazendo, tá? Chegou aqui, não tinha muito o que anotar, eu ia continuar a leitura e tal, e aí eu comecei a fazer anotações em cima de videoaula. Essas anotações ficaram melhores, você vê que ela tá mais espaçada, tá? E aí o resumo fica mais tranquilinho também, até porque o próprio resumo eu também faço em forma de palavra-chave, de tópicos e tal, eu não me preocupo muito em escrever longamente aqui, porque esse não era o meu objetivo, né? Então, eu fiz aqui, essas marcações com marca-texto foram feitas na hora de estudar para fazer o resumo e não na hora que eu estava anotando. É uma videoaula, né? Então, não tem tempo de ficar mudando de cor. Então, aí tem aí os resumos e tal. E isso aqui é bem legal porque foram várias videoaulas e eu realmente parava em determinados momentos. Você vê que aqui eu estava usando a caneta amarela, o marcador amarelo, aqui eu já passei a usar o marcador laranja. Quer dizer que eu anotei até aqui, depois eu recomecei aqui. E aí o que acontecia? Como é que eu fiz aqui? Isso é uma das opções para o Cornell. Eu estudava, fazia isso aqui, deixava lá o resumo em branco, certo? E aí quando eu ia, antes de começar a próxima aula, eu vinha aqui, estudava o que eu tinha já ouvido, que eu tinha assistido, e ia fazendo os resumos. Com isso, eu vou aquecendo o cérebro para conseguir já entrar com tudo na aula seguinte. Você já entra com um monte de ideias na cabeça sobre aquilo e as coisas vão fazendo mais sentido, certo? Se você entrar muito frio, você leva um tempo para lembrar do que estava sendo falado e tal, então o aproveitamento é menor. E aí eu vou repetindo esse processo aqui. Você pode fazer isso no dia seguinte, ainda dentro das 24 horas, como eu expliquei lá no vídeo, né, na aula, ou você pode fazer isso logo que você termina a sua leitura, a sua videoaula. Esses resumos aqui, tá? Você só não vai tentar fazer uma página, um resumo, uma página, um resumo. Não. Você faz as anotações de tudo que você tem que fazer, da videoaula inteira, do capítulo inteiro, e depois você volta resumindo. E aqui está, ó, essa parte aqui está sem o resumo. Por quê? Porque eu ainda vou estudar, né? Isso aqui é bem o finalzinho mesmo. Eu ainda tenho duas aulas para assistir, então o que eu vou fazer? A próxima eu vou fazer o resumo aqui, vou ler, olha que coisa legal. Eu vou ler o que eu já resumi, eu não preciso ler tudo. Eu leio o que eu já resumi de todo esse material, que é um mini curso. E aí, aqui eu vou resumir a última aula que eu assisti. E aí, aqui eu retomo as minhas anotações, certo? Então, é para ser uma ferramenta para conduzir a forma como você estuda. E não simplesmente uma ferramenta para botar as anotações num formato bonitinho, num formato diferente, ok? Ela tem um fundamento de por que ela funciona desse jeito. Então, eu espero que tenha esclarecido bastante e que você, se for usar anotações de Cornell, use da melhor maneira possível para a sua aprendizagem. Bom, agora que você já viu as minhas anotações, você tem que prestar atenção no seguinte: nada disso vai funcionar de jeito nenhum se você não aplicar, obviamente, tá? Ou se você fizer pior ainda, você aplica uma ou duas vezes, aí aquilo dá um trabalho, porque você não está acostumado e não sei o quê, e aí você desiste, tá? Então, para qualquer técnica de aprendizagem funcionar, ela tem que se tornar um hábito. Você tem que experimentar por várias vezes. Ou você, por acaso, quando estava aprendendo a andar, você desistiu no segundo tombo.
Não pode, tá? Então, para você ter clareza do quanto essa anotação pode contribuir para você, você tem que fazer dessa anotação um hábito, nem que seja para uma disciplina só. Pega uma ou duas disciplinas lá que você tem, uma ou duas matérias, e passa a anotar essas duas matérias com anotações de Cornell e as outras você continua do jeito que você sempre fez. Seja com mapa mental, com anotações extensas e tal. E aí você vai aos poucos vendo a diferença entre uma e outra. E aí você vai ver se realmente isso funciona para você, ok? Mas não adianta fazer pela metade e não adianta fazer uma ou duas ou três vezes e dizer que não funciona, certo? E para ajudar você nessa coisa que eu sei que não é fácil, que é de construção de um novo hábito, eu tenho um super aulão que é o Hábitos de Estudo para você nunca mais sentir vergonha das suas notas. Então, como é que você constrói hábitos de estudo? Porque não adianta você vir aqui e achar essas técnicas muito legais, aí você aplica uma vez, duas vezes, acha bonitinho, não sei o quê, mas na hora que o circo pega fogo, que chega perto de uma hora de uma prova, alguma coisa assim, você abandona tudo que você aprendeu e começa a fazer tudo errado de novo. Né? A ideia dos métodos de estudo é que você tenha uma forma mais eficiente de estudar. Mas para que essa eficiência apareça, você tem que tornar esses métodos que você vem aprendendo aqui em hábitos, transformar esses métodos em hábitos. Por algum tempo. Pode ser que depois de 3 meses você até adquiriu o hábito, mas você chegou à conclusão que não era para você. Aí tudo bem, você troca de método. Mas você tem que experimentar por um tempo para ganhar fluência no uso do método e ver se aquilo realmente funciona depois que você adquirir alguma fluência. Ok? Então, vai lá no card para assistir esse aulão muito legal, muito completão, em que eu explico os hábitos de estudo para que você nunca mais tenha nenhuma vergonha das suas notas. Porque se você não tem bons hábitos de estudo, com certeza as suas notas não são nenhuma maravilha. Ou você dá uma hackeada no sistema, tem umas notas mais ou menos, mas a sua aprendizagem está muito comprometida. Então, aqui não é só uma questão de nota, a nota é só uma coisa assim que chama muito a atenção das pessoas, mas o que está por trás disso é você ter hábitos de estudo que, além de ter boas notas, você também aprenda, certo? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Vai lá assistir o aulão que é muito bom, muito detalhado, 3 estratégias diferentes para você abordar situações diferentes de hábitos de estudo e que vão realmente fazer diferença na produtividade que você tem como estudante. Fazer as suas horas de estudo renderem mais mesmo. Vai lá e eu espero você lá no aulão e depois num próximo vídeo, na próxima semana. Tchau!